Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao podcast Seja Vitória, o podcast oficial do Instituto Mark. Eu sou o Thiago Marques, sou o fundador, o CEO do Instituto Mark, especialista em comportamento. Nesse momento, quero agradecer a Unialfa, que nos cede aqui os estúdios para a nossa gravação. Se você quer conhecer mais da Unialfa, acesse unialfa.com.br. Hoje eu quero falar com você de algo muito importante, sobre experiência. A sua experiência de vida te leva à vitória. Então se prepare agora para essa jornada. A sua experiência de vida te leva para a sua vitória. E o texto que nós vamos acompanhar aqui na Palavra de Deus está em Gênesis, no capítulo 37, no verso de número 28, que diz o seguinte, uma história muito bem conhecida de José, José do Egito. Muitas pessoas conhecem essa história. Eu quero pegar aqui sobre experiência. Então entendam que no verso 28 diz assim, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata. E os ismaelitas, estes levaram José ao Egito. Preste muita atenção no que eu quero dizer agora para você. Muitas das vezes, nós não entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando o José do Egito teve, o José, antes de ser o José do Egito, ele era um jovem, e ele estava ali junto ao pai, o pai o amava, os irmãos tinham ciúme dele, e Deus tinha um propósito na vida de José. Deus deu um sonho para José. Deus deu esperança para José. Só que os irmãos, com ciúme, o que fizeram? Tentaram contra a vida dele. E o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, quando Deus tem um propósito, pode acontecer o que for, que sempre esse propósito, sempre essas circunstâncias, essas experiências, tudo isso que acontecer está sendo direcionado para levar para você a sua vitória. Entenda isso agora. Olha, preste atenção no que eu vou dizer agora. Eles venderam José para ser escravo. E os ismaelitas levaram ele para onde? Para a bênção dele. José foi governador de onde? José foi governador do Egito. Um cara que estava só, acima dele só estava Faraó. Então o que eu quero que você entenda nesse momento aqui, é que a sua experiência de vida, tudo que José passou, José estava ali jogado dentro de uma cisterna, e naquele momento os irmãos pensando que seria muito mais importante, nós vamos fazer aqui, nós vamos tramar contra você, nós vamos pegar você e vamos vender como escravo. Só que eles não entenderam que quando Deus tem um propósito, quando Deus quer, Ele faz. E Ele usou daquilo, das experiências de vida de José do Egito para entregar para ele o governo do Egito. Entenda, a partir de hoje, as suas experiências te levam para a sua vitória. E aí eu quero que você entenda o seguinte comigo, vamos lá. Quando você olha para você sobre as suas experiências, quando você vai procurar um emprego, e você chega diante ali da pessoa que está fazendo ali o entrevistador. O que o entrevistador te pergunta? Qual é a sua experiência? E o que você responde? Eu estudei isso, eu fiz aquilo, eu tenho curso de inglês, eu tenho aquilo. Você conta as suas experiências tanto de conquistas de conhecimento, faculdade, ensino, como também experiências de trabalho. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, e quando o mundo te chamar, as adversidades te chamar e te perguntar quais são as suas experiências, o que você vai dizer? Quais são as suas experiências para você passar e conquistar a sua vitória? O que você vai responder? Qual é a sua resposta? Vai lamentar? Vai lamentar por não ter passado por nada e hoje você está paralisado, hoje você olha para você e acha que você não é ninguém por você não ter passado por nada? Ou, ainda, até passou por experiências, mas está aí lamentando, murmurando, está aí chateado, está aí dizendo um monte de coisas e até mais, acreditando num monte de coisas que as pessoas falam contra você. Mas o que eu quero dizer para você agora é que essas experiências, essas murmurações, eu quero que você está na hora agora, nesse momento, de entender algo totalmente profundo. Que as lutas, as dificuldades, tudo isso nos molda a chegar à nossa vitória.
E se você quer ser a vitória, e que se você quer buscar tanto essa vitória sua hoje, está na hora de entender então que a luta e as dificuldades, elas vêm para te capacitar. José do Egito, você acha que José do Egito conseguiria ser um excelente governador como ele foi, estando lá na barra da saia do pai dele? Agora ele se tornou o grande governador porque ele teve as experiências de vida que ele passou. Como um cara que foi jogado na cisterna, como um cara que foi vendido para escravo, como um cara que teve que tomar conta da casa de Potifar, um cara que foi chamado de algo que ele não foi, que era ter ficado ali com a esposa de Potifar, mas ele não ficou. Aí depois ele foi preso. Depois que ele achou que estava tudo bem, ele ficou mais 2 anos ali preso, porque ele achou que ele tinha decifrado os sonhos do copeiro-chefe do padeiro, ele ia conseguir ali a sua liberdade. Mas depois dessa realização, desse entendimento tudo, ele ainda ficou mais 2 anos. Tudo isso que José passou deu para ele uma experiência, para que quando ele chegasse no topo de sucesso, no topo da sua vida, ele conseguisse então desfrutar do melhor que Deus tinha preparado para ele. Então, te prepara, porque se você está passando pelas experiências da vida, lembre-se, essas experiências vão te colocar no topo. E quando você chegar no topo, você vai poder usufruir de tudo isso, de toda a sua vitória, de toda a sua conquista. Lembrando muito bem claro, está na hora agora, se você quer mudar a sua vida, se você quer ser a vitória, está na hora de mudar o foco. Primeiro ponto é mudar o foco e a atenção. Não lamente e sim prossiga. Não lamente e sim prossiga. Ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está dizendo aqui que é tranquilo, mas eu quero dizer um negócio muito importante para você. Fácil não é, mas é gratificante. Quando chegar ao fim e ver que você venceu. Isso é gratificante. Isso é a grandeza da sua vitória. É você parar na sua conquista, olhar para trás e falar, eu superei. E você entendeu que a sua superação te levou ao seu sucesso. Então entenda, para de murmurar, para de lamentar e começa a entender que as suas experiências de vida te levam à vitória. O que é mais interessante para você entender agora e coloque, quando tudo for acontecer, lembre-se. Quando tudo estiver acontecendo, lembre-se. Quando tudo acontecer, lembre-se. Deus está na frente de tudo. As pessoas podem tramar contra você, as pessoas podem elaborar coisas contra você, mas lembre-se, os irmãos de José tramaram, elaboraram contra ele. Mas eles não sabiam que estavam sendo usados para levar ele a receber a grande vitória, que era o chamado de ser o governador do Egito. E a transformação é tão grande quando você passa por essas experiências, que José tinha todas, como se diz assim, todos os privilégios. E ele tinha tudo ali que ele às vezes nem sonhou. Mas no final, ele entendeu que quando ele chegou e se deparou com seus irmãos e com seu pai, ele lembrou que o sol, as estrelas e a lua, todos eles iriam se dobrar diante dele. Isso é o mais gostoso, é de lembrar que no final é muito mais saboroso, é muito mais interessante do que no começo. No começo, José não podia nem imaginar, ele podia nem olhar e falar assim, o que seria tudo isso? Mas lembre-se, o final é muito melhor do que o começo. Então não murmure, mude o foco, comece a prestar atenção agora nas experiências e aproveita elas. Porque são essas experiências que vai dar para você toda força e toda legalidade para você desfrutar do melhor que Deus tem para você. Então entenda, a sua experiência não é para te colocar para baixo, a sua experiência não é para dizer para você que você errou, a sua experiência é para te preparar, para que quando você chegar no topo, você aproveitar o melhor que Deus tem para você. Então entenda isso agora. Não pense que pessoas estão tramando, pense que elas estão elaborando e estão junto dentro de um processo de que Deus está construindo o seu caminho do sucesso. O seu caminho do sucesso está sendo construído agora. Porque todas as circunstâncias, todos os problemas que você acha que são problemas, tudo isso, todas as suas dificuldades, são experiências para te dar a sua grande vitória. Se prepare, porque a vitória é sua. Por isso eu digo para você, deixa o leão marcar você. Se você quer ser a vitória, mude o foco. Está na hora de você se posicionar de uma forma diferente. Se posiciona como um vencedor. Se posiciona como Davi, que ao encontrar os seus irmãos, ele podia ter feito o que ele quisesse com os irmãos dele.
mas ele reagiu de forma diferente, sabe por quê? Porque as experiências da vida de José, como as experiências da sua vida, vai te levar para uma grande vitória. Que Deus abençoe você e lembre-se, seja vitória e papai te ama especialmente. Eu quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a Unialfa por nos conceder aqui esse estúdio para poder gravar todos os nossos podcasts para você. Se você quer ter experiências, está na hora de buscar suas experiências tendo conhecimento. E esse conhecimento você pode buscar na Unialfa. Então acesse unialfa.com.br e venha desfrutar dessa nova experiência para a sua vida. Que Deus abençoe todos vocês e te aguardo no próximo podcast.